Hoje abordaremos os tópicos contidos no ponto 16, Física e Anestesia. Inicialmente, vamos recordar a estrutura do átomo. Hoje o átomo tem uma estrutura muito mais sofisticada que essa, mas para fins de físico-química, o núcleo do átomo é composto de prótons e nêutrons, ao redor do qual orbitam os elétrons. Os prótons são carregados positivamente, os elétrons negativamente e os nêutrons não têm carga. Mas a massa do átomo está contida no núcleo, que é a somatória da massa do próton e do nêutron. A associação de átomos dá origem às moléculas e as moléculas, ao se combinarem, originam as substâncias. A menor subdivisão da substância que ainda mantém as suas propriedades é a molécula. Dessa forma, o peso atômico seria a soma da massa dos prótons e nêutrons que compõem o átomo. E no átomo de carbono, então, esse peso atômico seria 12, porque são 6 prótons e 6 nêutrons, oxigênio 16, 8 e 8, nitrogênio 14, 7, 7 e assim por diante. O hidrogênio só tem um próton, não tem nêutron. A somatória dos pesos atômicos dos átomos, que compõem a molécula, dá origem ao peso molecular. E a expressão em gramas desse peso molecular é denominada mol. Então, mol seria o peso molecular expresso em gramas. 1 mol do óxido nitroso seria 44 gramas, já que o peso molecular da molécula de óxido nitroso é 44. A lei de Avogadro, ela diz que a uma dada temperatura e pressão, volumes iguais de quaisquer gases contêm o mesmo número de moléculas. E que 1 mol, que seria o peso molecular expresso em gramas de qualquer substância nas condições normais de pressão e temperatura, que seriam 0 graus e 1 atmosfera de pressão, vão dar origem, quando essa substância estiver no estado gasoso, a 22,4 litros. E 1 mol de qualquer substância tem 6,02 vezes 10 a 23ª moléculas. Dessa forma, então, 32 gramas de oxigênio ocupam 22,4 litros, 44 gramas de óxido nitroso e 197 gramas de halotano, quando no estado de vapor ocupam 22,4 litros. Porém, a 0 graus Celsius. A 20 graus Celsius, o gás se expande e 1 mol de qualquer uma dessas substâncias ocupa agora 24 litros e não 22,4. A 20 graus, 24 litros. O próximo tópico a abordar seria as leis gerais dos gases, que seriam a lei de Boyle, Gay-Lussac e Charles. Todas elas regem transformações gasosas. Na lei de Boyle se mantém constante a temperatura. E dessa forma, nessa transformação gasosa, onde a temperatura é mantida constante, tem que se manter constante o produto da pressão pelo volume. Então, imaginando uma seringa como um exemplo, onde eu coloco um manômetro na ponta do êmbolo, ao deslocar este êmbolo, diminuindo o volume no interior da seringa pela metade, eu dobro a pressão. Então, a pressão e o volume variam em sentidos inversos, mantida constante a temperatura. Por exemplo, na nossa respiração, quando você expande o tórax, você aumenta o volume do tórax e gera uma pressão negativa na região da pleura. Essa pressão transmitida até o alvéolo se torna subatmosférica e o ar flui da atmosfera em direção aos alvéolos. Já a lei de Charles rege transformações gasosas onde a pressão é mantida constante. Então, mantendo-se constante a pressão, o volume varia diretamente com a temperatura. Se eu aquecer a seringa agora, dobrando a sua temperatura, eu dobro o volume que aquele gás ocupa. E a última lei seria a de Gay-Lussac, onde o volume é mantido constante. Então, mantendo-se o volume constante, quando eu aqueço esse gás, ele sobe a temperatura. Então, se eu dobro a temperatura, sobe a pressão, dobra a pressão. Um exemplo que a gente tem no dia a dia é a panela de pressão, né? Mas, para que não precisemos ficar decorando o nome de lei, todas elas se resumem na lei geral dos gases, que diz que o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura tem que se manter constante numa transformação gasosa.
Se a gente já sabe que a temperatura, por exemplo, se manterá constante, cortamos o denominador e vamos cair na lei de Boyle e assim sucessivamente. Na verdade, essa lei geral dos gases vem da lei de Clapeyron, que é PV igual a nRT. nR é uma constante e a temperatura era só jogar para o lado de lá da equação. Uma outra coisa, gases ideais seriam os gases que nunca se liquefazem sob qualquer condição. A gente lida com gases reais, que sob pressurização ou resfriamento podem ser liquefeitos, mas sob algumas condições. E a principal delas é a temperatura crítica, que seria a temperatura acima da qual um gás não pode ser liquefeito sob qualquer pressão exercida sobre ele. Então o óxido nitroso tem uma temperatura crítica alta, então abaixo de 36,5 graus eu posso ter óxido nitroso liquefeito, e isso é conseguido graças à pressurização. Então, um cilindro de óxido nitroso, nele você tem gás no estado líquido, como é o gás de botijão de casa, né? O gás liquefeito de petróleo. Já no caso do oxigênio, essa temperatura crítica é muito baixa, então eu só consigo oxigênio líquido numa temperatura muito baixa, abaixo de menos 119 graus Celsius. A gente vai entender melhor isso mais adiante. Outra lei importante é a lei de Henry, que rege a solubilidade de gases em líquidos. Então ela diz que a quantidade de um determinado gás dissolvido em líquido é diretamente proporcional à sua pressão e inversamente proporcional à sua temperatura. Então, no primeiro esquema, a gente pode ver se eu exerço uma pressão maior, como é a pressão P2, eu desloco o maior número de moléculas do gás para dentro do líquido, para se dissolverem nesse líquido. Já quando a temperatura vai subindo, vai diminuindo a quantidade de gás liquefeito nessa substância. Por exemplo, nas águas região de águas muito frias, nos oceanos onde a água é mais fria, você tem mais oxigênio dissolvido e maior quantidade de peixes. Eles se dão melhor onde tem mais oxigênio. Um refrigerante, por exemplo, quando você abre e ele não está muito gelado, o gás tende a sair do seu estado dissolvido, forma aquela espuma e acaba vazando da garrafa se você não tiver cuidado. Isso é porque ele está numa temperatura quente e o gás quer sair desse estado de solubilidade, de dissolvido no líquido, no caso o refrigerante. O armazenamento de oxigênio em cilindros, na verdade lá na usina onde eles produzem o oxigênio, é feito através de um compressor. Então você pega o cilindro vazio e vai comprimindo o gás. Então vai aumentando a pressão, 25, 50, 100, 150, 200, como a gente vê nesse esquema. Então quanto maior a pressão, maior a quantidade de gás que eu consigo armazenar dentro desses cilindros. E se eu quiser saber quanto gás ainda eu tenho no cilindro, basta aplicar a lei de Boyle que está aí esquematizada, vocês podem observar. Então, num cilindro, quando eu conheço o volume desse cilindro, o volume dele vazio, o volume dele sem gás, a capacidade cúbica que ele tem de volume, capacidade volumétrica, então se ele for um cilindro de 40 litros e a pressão for 200, basta eu multiplicar a pressão pelo volume, dá 8.000 litros. E eu vou ter uma transformação gasosa que eu vou deixar o gás sair de dentro do cilindro. Quando ele sair do cilindro, a pressão que a pressão dele vai cair para a pressão atmosfera. A pressão dele vai se igualar à pressão atmosférica, que vamos imaginar no nível do mar, 1 atmosfera de pressão. E o volume final é o que a gente procura. Então, 200 vezes 40 dá 8.000 litros, é isso que um cilindro grande de oxigênio consegue armazenar. E conforme ele vai sendo consumido, a pressão vai caindo e eu vou aplicando a lei com a pressão que eu consigo ler no manômetro que está em cima do cilindro de oxigênio. Já para o cilindro, para gases como o óxido nitroso, quando armazenados em cilindros, eu associo gás ao líquido. E o objetivo de você armazenar um gás sobre o estado liquefeito é para que você aumente a capacidade de armazenamento. Então você consegue armazenar uma quantidade maior de gás ocupando um espaço pequeno. E no caso do óxido nitroso, quando você vai pressurizando o gás no interior desse cilindro, quando atinge a pressão de 51 atmosferas, ele passa para o estado líquido. Então todas as próximas moléculas de gás que entrar nesse cilindro vão assumir o estado líquido. E
Quanto mais gás você adiciona, vai somente aumentando a fase líquida, como a gente observa nesse esquema. Então, num cilindro de óxido nitroso, você não tem pressão acima de 51 atmosferas. Então, se você observar um manômetro do cilindro de óxido nitroso e ler 50 atmosferas, você não sabe se o cilindro está cheio, se o cilindro está vazio. Então, você precisa pesar para saber exatamente quanto líquido tem ali dentro. Então, a fase gasosa respeita a lei de Boyle, como era o cilindro de oxigênio. Para saber quanto líquido vai fornecer de gás, basta aplicar a lei de Avogadro, que diz que 1 mol de qualquer substância a 20 graus, que é a temperatura que a gente trabalha, fornece aproximadamente 24 litros. Óxido nitroso, peso molecular 44, o mol é 44 gramas. Então, 44 gramas fornece 24 litros. Sei lá, se dentro do cilindro tiver 10 quilos, uma regra de 3 e você chega ao valor de gás que ainda tem lá dentro. Mas o oxigênio que a gente utiliza, quando ele é produzido nas indústrias de gases, e a matéria-prima básica dele é o ar ambiente. Então, o ar ambiente tem uma composição, tem inúmeros gases que compõem, mas os mais frequentes são o nitrogênio, o oxigênio e o argônio. O oxigênio, mais ou menos 21% do ar ambiente, da composição do ar ambiente é oxigênio. Então, você precisa de alguma forma extrair esse oxigênio do ar. A forma mais utilizada nas indústrias é o processo criogênico. Inicialmente o ar é captado na atmosfera, filtrado para remoção de partículas e poeira. A seguir ele é comprimido a aproximadamente 6 vezes a pressão atmosférica. Após essa compressão, ele é resfriado a aproximadamente 5 graus, através de uma unidade de refrigeração, para tirar a água, o vapor de água que existe nesse ar ambiente. Logo a seguir ele passa por uma bateria de peneiras moleculares para tirar todas as impurezas, hidrocarbonetos, ainda alguma água que sobrou, carbono e outros poluentes. Finalmente o gás purificado é novamente resfriado, agora a uma temperatura muito baixa, menos 170 graus, onde você liquefaz todo esse ar. Aí ele passa por uma coluna de separação, porque os vários componentes do gás têm densidades diferentes quando passam para o estado líquido. Então eles vão assumir nessa coluna uma posição, cada um deles dependendo do peso, dependendo da densidade. E assim ele é extraído, como nesse esquema que vocês podem observar. A parte de baixo dessa coluna de liquefação é o nitrogênio, a parte intermediária é o oxigênio e a parte superior o argônio. Então esse oxigênio no estado líquido é extraído dessa coluna, é direcionado a reservatórios e a reservatórios que transportam esse gás no estado líquido. E vão ser transportados até os hospitais, até as indústrias onde ele é utilizado. Mas ali dentro, então, eu tenho oxigênio líquido. Mas anteriormente eu comentei com vocês que era impossível ter oxigênio líquido a uma temperatura acima de menos 119 graus. E a gente está dentro desse caminhão transportando oxigênio, teoricamente, na temperatura ambiente. Né? Mas não é verdade isso. Na verdade, dentro desse caminhão, ele é um sistema térmico e ali dentro a temperatura é muito fria, abaixo de menos 119 graus, e é por isso que o oxigênio consegue se manter no estado líquido. Então aí é um caminhão transportando para esse tanque de oxigênio líquido que a gente tem nos hospitais. Todos nós estamos habituados a visualizar isso durante o nosso dia a dia. E nesse tanque criogênico, que também ele é termicamente estável, mantém a temperatura do gás a uma temperatura muito baixa, você tem a fase líquida e a fase gasosa. Retirado o gás dessa fase líquida, ele passa por um sistema trocador de calor, que são vaporizadores, e ele, atingindo o estado gasoso, é direcionado agora ao hospital, a todo o sistema centralizado de gases. E esse sistema centralizado tem que ter sistemas de backup. O oxigênio não é um gás que pode acabar. Então tem que ter o oxigênio líquido, tem que ter cilindros reservas, mais de uma bateria, para numa situação de emergência o hospital não ficar sem oxigênio. A bateria de cilindros seria essa, e aí ao lado a gente vê o tanque de oxigênio do oxigênio líquido. No caso de óxido nitroso funciona da mesma forma, também a gente tem tanques de óxido nitroso, ou em clínicas menores simplesmente
as baterias de cilindro de óxido nitroso. Outro exemplo de instalações de gases medicinais dentro dos hospitais. Agora, o Brasil é um país de dimensões continentais e esse transporte do oxigênio muitas vezes encarece demais o produto. Então, já há alguns anos, em lugares distantes onde o preço do oxigênio é muito alto, a gente acaba produzindo o oxigênio nas próprias instalações hospitalares, que são as chamadas usinas concentradoras de oxigênio, ou PSA. Então você tem peneiras moleculares, e a mais utilizada são zeólitas, que eram pedras naturais e hoje elas são fabricadas, sintetizadas, onde elas absorvem na sua superfície gases, vapores ou outras substâncias. Então você faz o ar passar por essas substâncias e dessa forma você consegue filtrar, permitindo que só o oxigênio saia do outro lado. Então, em situações de condições adversas, às vezes locais de conflito, né, de guerra, ou para uso domiciliar em pacientes que precisam, ou como mesmo fonte primária, como eu disse, em lugares onde o custo é elevado, você pode trabalhar com essas usinas. Então, aí são essas peneiras moleculares, que têm uma estrutura molecular propícia a absorver determinadas substâncias, elas são carregadas, elas têm carga, o que também potencializa esse efeito de filtragem. Então, os orifícios entre as moléculas da zeólita permitem que o oxigênio passe, mas passe pouco argônio e passe pouco nitrogênio. E dessa forma você tem o produto, que é uma mistura, na verdade não é oxigênio puro, é chamado oxigênio 93, tendo aproximadamente 93% de oxigênio, o resto é argônio e nitrogênio. E dessa forma, e tem um esquema dessa planta de produção de oxigênio de uma usina concentradora, e ele vai trabalhando dia a dia, pressurizando o gás, direcionando esse gás pressurizado, retirando a água desse gás, retirando as impurezas e filtrando nessas peneiras moleculares e produzindo o oxigênio do outro lado. Então, alguns hospitais têm unidades como essa, geralmente ligado ao custo. Todo o gás, na hora que é transferido de um lugar para o outro, através de tubos ou líquidos através dentro dos vasos sanguíneos, por exemplo, então tanto o gás quanto os líquidos, na hora que eles são transferidos, eles geram um fluxo, né? E para você conseguir esse fluxo, que é a movimentação dessas substâncias, você tem que ter um diferencial de pressão. Então, quando você tiver um tubo, um diferencial de pressão, você gera um fluxo. Se o tubo for liso, a velocidade de fluxo for baixa, sem formar turbulência ou redemoinhos, você vai notar uma diferença de velocidade entre o centro e a periferia, como um rio. Normalmente a correnteza é mais rápida no centro do leito do rio, próximo às margens ela é menor. E essa característica só é presente quando o fluxo é laminar. A lei que gera o fluxo laminar é a lei de Poiseuille. Ela diz então que o fluxo é igual a π multiplicado pela pressão, multiplicado pela quarta potência do raio, dividido por 8 vezes a viscosidade do fluido e multiplicado pelo comprimento do tubo. Ou seja, quanto maior o comprimento do tubo, menor é o fluxo. Quanto menor o raio, menor é o fluxo. Só para exemplificarmos, se você imaginar uma caixa d'água com duas saídas na parte inferior, onde o nível líquido determina uma pressão, vamos imaginar, fixa, o fluxo que sai do lado, quando o comprimento do tubo é a metade, L sobre 2, é 2 vezes o fluxo que sai quando o tubo é mais comprido. Ou seja, o fluxo varia inversamente, ele é inversamente proporcional ao comprimento do tubo. Já se eu variar a resistência, reduzindo o raio pela metade, eu reduzo o fluxo a 16 vezes. Isso porque a lei de Poiseuille diz que o fluxo é diretamente proporcional à quarta potência do raio. Bom, qual a importância prática disso? Se nós estivermos com um tubo nas vias aéreas ventilando um paciente e ele
tiver uma obstrução parcial por secreção ou inadvertidamente você colocar um tubo muito fino, você pode prejudicar bastante o fluxo de gás que você vai transferir ao pulmão desse paciente. E para compensar isso, você vai ter que aumentar muito a pressão para compensar essa redução do diâmetro do tubo, causando inconvenientes que a gente sabe na ventilação mecânica quando você trabalha com pressões elevadas. Outro problema é quando você está administrando fluidos ao paciente. Às vezes você tem aquele suporte de soro que não levanta adequadamente. Então o ideal é que você tenha um suporte que jogue o soro lá em cima para você aumentar a pressão dentro desse soro e melhorar a infusão de líquidos para esse paciente que pode estar numa hemorragia precisando de rapidamente infusão de volume. Se você dobra o tubo, estreita ele de uma forma muito abrupta, você não tem mais agora a lei de Poiseuille regendo esse fluido. Aí você tem uma fórmula diferente quando o fluxo se turbilhona, né? Então ele não tem mais aquela característica laminar de velocidade maior no centro do tubo. E aí ele passa a ser diretamente proporcional à raiz quadrada da pressão, agora a segunda potência do raio e inversamente ao comprimento do tubo e à densidade do gás. A importância prática disso é que quando o fluxo turbilhona, se eu quiser aumentar, dobrar o fluxo, vamos dizer assim, ventilando um paciente, eu quero dobrar o volume, eu tenho que quadriplicar a pressão. Antes eu tinha que só duplicar, quando ele não era diretamente proporcional à raiz quadrada da pressão. Se você tiver um tubo agora com estreitamento e alargamento graduais e tiver um fluxo laminar, o fluxo tem que se manter laminar, a menor pressão gerada nesse sistema vai ser no ponto de maior estreitamento. É isso que diz o teorema de Bernoulli, que vai poder produzir um equipamento chamado Venturi. É meio estranho isso, como é que então você imagina que onde o estreitamento é maior a pressão vai ser mais elevada? Isso só é possível porque você observa que a quantidade de fluxo que passa no ponto onde o tubo tem um diâmetro maior tem que ser a mesma quantidade que passa onde o diâmetro é menor. Então para isso acontecer, né, a unidade de tempo é a mesma, o fluxo está passando lá, depois tem que passar na região de estreitamento e depois do outro lado, não há acúmulo de fluido para trás. Para isso acontecer, então tem que haver um aumento de velocidade nesse ponto de maior estreitamento. Aumentando a velocidade, vamos lembrar então que energia ou ela é cinética ou é potencial. A energia cinética é a energia de movimento e ela é expressa na velocidade. A energia potencial é expressa na pressão. Se eu aumento muito a velocidade naquele ponto de maior estreitamento, eu ganho energia cinética. Para eu ganhar energia cinética, eu perdi a energia potencial. Então a pressão é reduzida naquele ponto. Se nesse ponto de maior estreitamento, então agora eu colocar um tubo, um injetor lateral, essa pressão nesse ponto, geralmente ela se torna subatmosférica. Eu posso então aspirar ar ou líquido para dentro desse meu sistema. Então é isso que na medicina às vezes a gente utiliza isso como um nebulizador, como um aspirador, como um diluidor de gás, utiliza em ventiladores. Um nebulizador, por exemplo, que se usa em pronto-socorro, você tem um Venturi, aspira a água, essa água é jogada contra um anteparo plástico ou metálico, a água se fragmenta formando aquela névoa e se ali você tiver uma medicação, essa medicação pode ser nebulizada no pulmão do paciente, como por exemplo numa crise asmática, com uma medicação broncodilatadora. Um aspirador que tem no aparelho de anestesia, que quase todos eles têm, também trabalha com o sistema Venturi. Na parte inferior, então, você vê que você faz um gás passar num sistema Venturi, gera uma pressão negativa ali naquela pontinha, aspira o ar. Que ar ele aspira? O ar, por exemplo, de dentro de um frasco, como aí está esquematizado. Gera pressão negativa dentro do frasco e eu posso aspirar o ar da atmosfera ou secreção de um paciente. O aparelho de anestesia, então, por norma técnica, ele é dividido em 3 partes: seção de fluxo contínuo, sistema respiratório e ventilador. E o aparelho de anestesia é definido
nesta norma técnica como um equipamento destinado à administração de gases ou vapores anestésicos ao paciente através de respiração espontânea ou controlada, manual ou mecânica, constituído dessas três partes que eu enumerei anteriormente. Aí um exemplo de um aparelho bem simples, onde você pode identificar o ventilador, a seção de fluxo contínuo, lembrar que o vaporizador faz parte dessa seção de fluxo contínuo, e o sistema respiratório do aparelho de anestesia, que é o circuito que no dia a dia a gente denomina, né? Onde a gente visualiza os balões, os tubos traqueais, tubos corrugados, as válvulas, a calçodada. Ultimamente, o aparelho de anestesia acabou incorporando uma quarta parte, que é a monitorização. Então ele passou a se chamar workstation, ainda nós não temos uma tradução para isso, mas a parte da monitorização passa a integrar o aparelho de anestesia, trazendo não só segurança, mas o aparelho de anestesia passa a usar também esta monitorização para se autoajustar, para ter uma performance mais adequada. Então a gente ganha em segurança e ganha em funcionalidade. A primeira parte do aparelho, então, a seção de fluxo contínuo, ela tem como função misturar gases ou vapores anestésicos para que sejam administrados ao paciente através do sistema respiratório do aparelho de anestesia, através do circuito. Ela se inicia na parte posterior do aparelho, onde os gases são admitidos. Aí vocês vejam a conexão do oxigênio, o óxido nitroso e o ar comprimido, cada um identificado pela cor do seu gás. As conexões também são diferentes, é impossível haver troca, você não consegue conectar um no outro, por motivos óbvios de segurança, para evitar acidentes. Passa pelos fluxômetros, pelos vaporizadores e vai até a saída comum de gases, que a gente pode visualizar. Da saída comum de gases, então, você tem o direcionamento dessa mistura ao circuito do aparelho de anestesia. Então, esquematicamente, a gente pode observar o oxigênio e o óxido nitroso entrando no aparelho, manômetros, que vão determinar qual é a pressão, válvulas reguladoras, que reduzem a pressão, adequam a pressão à pressão de trabalho do aparelho, sistemas de segurança contra a falta de oxigênio, alarmes, os fluxômetros, o vaporizador, a entrada de oxigênio direto e a saída comum de gases. Então, os fluxômetros são equipamentos destinados ao controle do fluxo de um fluido, gás ou líquido. Eles podem ser de orifício variável, eles podem ser de água ou eles podem ser eletrônicos, como é a tendência que hoje todos passem a ser. No aparelho de anestesia, eles têm que ser não compensados a pressão, eles têm uma válvula de controle que a gente chama válvula de agulha, que é o botãozinho que a gente abre e fecha o gás, padronizado no seu formato, cada gás tem um formato, identificado pela cor, ou pelo nome ou pelo símbolo químico do gás. Quando você tem mais de um fluxômetro para o mesmo gás, uma única válvula de controle. E existe uma sequência adequada que esses fluxômetros devem estar no aparelho de anestesia. Então aí um esquema da válvula de agulha, que é o botão que abre e fecha o fluxômetro, é muito parecido com uma torneira. Tem um assento, que se você fechar, ele encosta ali e não permite a entrada de gás para o bloco do fluxômetro. Conforme você vai abrindo, você vai aos poucos permitindo passagem cada vez maior desse gás para o tubo do fluxômetro propriamente dito, que aí está esquematizado. Então, conforme você vai abrindo o gás, esse flutuador vai subindo e vai adquirindo várias posições de equilíbrio. Então, vocês observam que isso só é possível porque o tubo do fluxômetro não é um cilindro, ele é um cone. O diâmetro nas regiões inferiores, ele é cônico, né? O diâmetro nas regiões inferiores é um pouquinho menor que o diâmetro nas regiões superiores. Então, quando vai aumentando a quantidade de gás que você vai jogando no bloco do fluxômetro, a pressão embaixo sobe, empurra o flutuador para cima, aí começa a escapar nas regiões laterais. Aí ele para porque a pressão se iguala ao peso do flutuador e ele para naquele ponto. Se você abre um pouquinho mais, ele sobe um pouquinho mais, aí como ele é cônico, começa a escapar, a pressão cai de novo e se equilibra em outro ponto. Então o espaço anular, que é o espaço entre o flutuador e a parede do rotâmetro, varia dependendo de onde ele esteja, na base ou em regiões mais elevadas. O ponto de leitura depende do flutuador,
normalmente quando ele tem esse formato de peão ou um H, é na região superior do flutuador. Se for uma esfera, é na linha equatorial dessa esfera. Existem dois tipos de fluxômetro. No aparelho de anestesia, no bloco, onde a gente mistura os gases, só devemos trabalhar com fluxômetros não compensados à pressão, onde a válvula de controle está situada antes do gás passar pelo corpo do fluxômetro propriamente dito. Aqueles fluxômetros chamados compensados à pressão, na verdade, eles não têm eles têm que ser calibrados para uma determinada pressão que alimenta. E isso pode incorrer em erros, levando a misturas hipóxicas. Você pode usar esse fluxômetro como esse que a gente está vendo aí, que seria o compensado à pressão, como um oxigênio adicional. Nunca na mistura de gases que vai ser direcionada ao paciente. Então, quando você tem mais de um fluxômetro para o mesmo gás, você tem uma única válvula de controle, que é o que a gente observa aí. Quando você atingiu a escala, o máximo da escala nesse fluxômetro da esquerda, aí ele começa a subir o flutuador no da direita. Quando existem vários fluxômetros para um mesmo gás, no bloco de fluxômetros do aparelho de anestesia, existe uma sequência. Então você tem oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso. Idealmente o oxigênio tem que ser sempre o último da sequência, não importa se seja direita ou da esquerda. Por quê? No primeiro exemplo, se você tiver um vazamento em qualquer ponto, ali no fluxômetro de ar, ou no dióxido nitroso, ou nas conexões, quem vai acabar escapando mais é o oxigênio, e você vai acabar tendo uma mistura hipóxica. Já no último exemplo, se o oxigênio estiver em último lugar, os outros gases é que escapam, e você preserva a segurança do seu equipamento. Então, tanto faz se é a direita ou da esquerda, mas o oxigênio tem que estar na última posição em termos funcionais. Existem vários requisitos de segurança contra a falta de oxigênio, então você tem conexões próprias, por norma técnica tem que ter alarmes, que tem que soar abaixo da pressão de trabalho por pelo menos, quando a pressão do oxigênio cai abaixo da pressão de trabalho, por pelo menos 7 segundos, tem que funcionar mesmo sem energia elétrica, tem que ter um sistema que corte os outros gases quando a pressão de oxigênio cai abaixo da pressão de trabalho, e tem um sistema proporcional que não permita de hipótese alguma que você administre ao seu paciente uma concentração de oxigênio inferior a 25%, é isso que a norma preconiza. Mesmo que acidentalmente você tente fechar o oxigênio, se você fechá-lo, corta automaticamente o óxido nitroso. Se você inadvertidamente aumentar o fluxo de óxido nitroso, ele não vai permitir isso. Tem que fornecer pelo menos 25% de oxigênio. E tem que haver um estímulo ao uso do analisador de gases no sistema do aparelho de anestesia. A identificação por nome, por cor, está aí mostrada, as conexões são próprias para cada gás. Existe um sistema, como eu disse, que corta a pressão, quando cai a pressão do oxigênio abaixo da pressão de trabalho, corta a entrada de óxido nitroso, e existe aí o sistema contra a falta de fluxo, que é o sistema proporcional. Cada fabricante tem liberdade de utilizar o sistema que quiser. O que importa é o objetivo, a segurança do paciente. A válvula de oxigênio direto tem que ser admitida próxima à saída de gases, sem passar pelo vaporizador. Ela tem que ter um acionamento fácil, protegida contra acionamento acidental, e tem que fechar automaticamente. É interessante que as canalizações internas do aparelho também têm que ser identificadas por cor, para que quando o aparelho vá para a manutenção, o técnico que faz essa manutenção não cometa nenhum erro. É óbvio que depois que o aparelho está pronto, ele passa por uma bateria de testes, mas ainda assim isso é importante. Essa canalização tem que suportar uma pressão 4 vezes superior à pressão de serviço. Alguns vazamentos mínimos são permitidos, como os que estão aí mostrados. Então aí um exemplo do botão do oxigênio direto, ele tem que ser protegido contra acionamento acidental. Na hora que você solta, ele tem que fechar, né? E tem que ser de fácil acionamento. A lei de Dalton, então, ou lei das pressões parciais, diz que quando você tem uma mistura de gases, a soma das pressões parciais compõe a pressão total dessa mistura. E que se você multiplicar a porcentagem que esse gás ocupa na mistura pela pressão total, você calcula a pressão parcial.
Então, a fórmula está aí colocada para os senhores. A concentração, a pressão parcial é igual a concentração multiplicado pela pressão total. Passando a pressão total para o outro lado da equação, a concentração seria a pressão parcial sobre a pressão total. Falando em anestésicos halogenados, a pressão de vapor, a pressão parcial seria a pressão de vapor. Então, a concentração, a pressão de vapor sobre a pressão atmosférica. Então, se eu tiver um reservatório aberto que contenha um anestésico volátil, a pressão exercida pelas moléculas de um líquido que se volatiliza em um recipiente fechado é chamada pressão de vapor. Mas se esse frasco estiver aberto, essas moléculas passam para a atmosfera. Agora, se eu fechar esse frasco, essas moléculas passam a exercer uma pressão. E essa pressão é denominada pressão de vapor. Então, pela lei de Dalton, concentração é igual a pressão de vapor sobre a atmosférica. No caso, por exemplo, do halotano, a pressão de vapor é 243 milímetros de mercúrio. Se a pressão ambiental é 760 milímetros, a gente tem que a concentração de vapor aí nesse frasco de halotano em condições ideais está próxima a 30%. Uma concentração extremamente elevada, letal, e que se eu quiser utilizar o anestésico, eu preciso de algum equipamento que transforme o líquido em vapor, mas numa concentração clinicamente segura. A forma ideal de você calcular a pressão de vapor de uma substância é produzir vácuo. Então aí está um exemplo de como produzir vácuo. Eu pego um tubo de mercúrio, emborco esse tubo num frasco com mercúrio, ele desce e aquela região ali em cima é vácuo. Se eu injetar líquido, no caso o halotano, nesse vácuo, ele se vaporiza instantaneamente e passa a exercer uma pressão. E no caso do halotano a 20 graus Celsius, a diferença de altura entre esses dois pontos é 243 milímetros de mercúrio. E essa é a origem dessa unidade, milímetros de mercúrio, porque essa era a forma de cálculo das pressões de várias substâncias. E aí você pode gerar curvas de pressão de vapor. A pressão de vapor só depende da substância e da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Quanto menor a temperatura, menor é a pressão de vapor. E do lado direito a gente pode ver a aplicação da lei de Dalton, a concentração resultante. Então, se a gente pegar essa linha vermelha, que é halotano, a 20 graus Celsius, essa linha vermelha, que é o desflurano, vocês observam que a 20 graus Celsius ele está praticamente igual a 760 milímetros de mercúrio, ou seja, o desflurano na temperatura ambiente praticamente é um gás. Já no caso do halotano, que é essa linha amarela, 20 graus Celsius dá mais ou menos 243 milímetros de mercúrio e 30% do lado direito da curva e assim por diante. Uma substância ferve quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, em lugares de altitude maior, essa substância ferve em temperaturas mais baixas. Então, aí a gente pode observar as características de cada substância, peso molecular, pressão de vapor, densidade de cada uma dessas substâncias. Vocês têm a possibilidade de parar a projeção e assistir de novo se não conseguirem pegar todos os dados. Mas no caso do isoflorano, vocês vejam que é muito semelhante ao halotano. Você tem aproximadamente 30% de concentração da substância a 20 graus Celsius. E o peso molecular de todas as substâncias é muito próximo, de todos os agentes voláteis, é muito próximo a 200. Então, um vaporizador funcionaria como? Eu faço passar por um reservatório um fluxo de gases e essa substância vai se volatilizando e vai sendo incorporada a esse fluxo de gases. Então, na saída, eu tenho aquele mesmo fluxo, por exemplo, de oxigênio que entrou, adicionado a ele um volume de vapor dessa substância. Inicialmente isso era feito de uma forma muito rudimentar, como essa máscara aberta. Você gotejava o anestésico e o paciente inalava de uma forma totalmente sem controle, como eram esses rudimentos da anestesia. Então hoje, se eu pegar um vaporizador desses muito simples e fizer passar um fluxo de gás, o que o vaporizador faz? Ele direciona parte do gás para a câmara de vaporização e parte passa direto. Então vamos imaginar que eu faça 10% desse gás que entrou passar pela câmara de vaporização.
Se eu tiver com isoflorano, que tem uma pressão de vapor aproximadamente 1/3 da pressão atmosférica, eu vou ter a geração de mais ou menos 33% desse volume de gás que entrou para borbulhar, eu vou ter 30% a mais de volume formado pela vaporização desse isoflorano, né? Então, se ele for diluído com o resto do gás que não passou pela câmara de vaporização, eu vou ter uma concentração na saída de aproximadamente 3%. Então, todo vaporizador funciona assim, ajustando o fluxo que passa na câmara de vaporização e o que passa direto. Agora, a eficiência da vaporização não é máxima. Então, para aumentar essa eficiência, para que ele se torne um processo mais próximo do ideal, você lança mão de alguns artifícios, como um tecido embebido no líquido, que é uma cortina que aumenta a superfície de vaporização, o borbulhamento, que também aumenta a superfície de vaporização, são basicamente as duas formas que hoje se utiliza na maioria dos vaporizadores. A norma técnica também, a norma de aparelho de anestesia, fala sobre os vaporizadores, e no Brasil ela diz ainda que existem 3 tipos de vaporizador somente: vaporizador universal com fluxômetro, o calibrado e vaporizador universal sem fluxômetro. Esse vaporizador universal sem fluxômetro, que é o universal que no dia a dia ainda se usa em muitos lugares do Brasil, já se sabe que ele não deve ser usado em aparelho de anestesia. Então a própria norma se exime. A tendência é que a gente não utilize mais esse tipo de vaporizador. Então, os 3 tipos de vaporizadores, e aí eles estão esquematizados. O universal sem fluxômetros poderia ser utilizado para múltiplos agentes, mas você não sabe a concentração que está administrando ao paciente. Esse é o grande problema dele. O universal com fluxômetro, você conhece a concentração, mas você precisa de alguma série de cálculos feitos manualmente, mas hoje feitos através de um microprocessador. E o calibrado tem um dial, tem um indicador que você vai ajustar, ajustar o vaporizador na concentração que você deseja. Entretanto, ele só deve ser usado para um agente único. Você tem um vaporizador calibrado para cada agente anestésico. Então, à esquerda o vaporizador universal sem fluxômetro, à direita o universal com fluxômetro. Tá? Então, aí você tem o universal sem fluxômetro. E no universal com fluxômetro, como eu disse, para que você faça o cálculo, você precisaria de uma fórmula como essa. Na prática, totalmente inviável. Então, existem microprocessadores que vão ajudá-lo nessa tarefa. O grande problema do vaporizador é que quando você vai vaporizando, a passagem do estado líquido para o gasoso precisa de calor. E esse calor é transferido do próprio líquido, das partes metálicas do aparelho de anestesia, e há um resfriamento da temperatura. Esse resfriamento reduz a pressão de vapor e reduz a eficiência da vaporização. E com isso tem que haver, de alguma forma, um controle para que eu mantenha a concentração que eu desejo. No vaporizador controlado por fluxômetro, você que vai mexer naquele fluxômetro que vai levar a câmara de borbulhamento a quantidade de anestésico que você deseja. Então, se eu fizer, por exemplo, eu estou utilizando um fluxo no meu aparelho de anestesia de 4,5 litros e fizer com que 100 ml passe pela câmara de borbulhamento, lembra que no caso do Forane, a pressão de vapor é 1/3 da pressão atmosférica. Então, se passou 100 ml, eu vou formar de vapor mais ou menos 45 ml, para que a concentração na saída seja aproximadamente 30%. Porque é 45 sobre 145. Por que 145? Porque é o vapor que formou sobre o total da mistura, os 100 ml mais o 45. Então ele forma aproximadamente 45 ml de vapor do Sevorane. Então passou direto, né, se 100 ml foi para a câmara de vaporização, 400 passou direto. 45 dividido por 4.500, que seria aqueles 100
que passaram pela câmara de borbulhamento, mais os 4.400 que passaram direto, eu tenho uma concentração de aproximadamente 1%. Então, a lógica do sistema é sempre trabalhar em cima de cálculos de fórmulas. Se eu agora fizer passar 1000 ml pela câmara de vaporização, eu vou ter uma concentração 10 vezes maior, né? Foram agora 450 ml de volume de anestésico e eu vou ter 10%, é uma concentração totalmente inviável com a segurança clínica que a gente busca. Agora, se há um resfriamento, cai a pressão de vapor, aí eu não vou formar mais aquele volume de vapor. O que eu tenho que fazer? Aumentar a quantidade do fluxo de borbulhamento e é isso que o vaporizador vai te indicar através de cálculos desse microprocessador. Porque se cai a temperatura, cai a quantidade de vapor formado. Já no calibrado, eu não tenho que ter essa preocupação. Automaticamente, ele mantém dentro de uma faixa de temperatura de 16 a 24, 25 graus, ele consegue manter aquela concentração adequada, a concentração que a gente busca. Como ele trabalha? Internamente ele tem um dispositivo chamado válvula bimetálica. São dois metais unidos com coeficientes de dilatação diferente, e que quando resfria, um contrai mais que o outro. Essa contração faz com que ele se deforme. E ele se deformando, na base ali, você pode ver aquela válvula bimetálica. Ele ajusta o fluxo que passa pela câmara de borbulhamento. Se resfria, ele direciona mais gás para a câmara de borbulhamento, fazendo com que haja a produção de mais moléculas de vapor do agente halogenado, né? E dessa forma compensando o resfriamento. Os vaporizadores mais modernos trabalham com sistemas diferentes, por exemplo, esse da Datex, que é um cartucho, onde você direciona o gás para uma câmara de vaporização da mesma forma, só que ele tem sensores que medem qual é o fluxo que entrou na câmara, qual é o fluxo que passou direto e qual é o fluxo que saiu. Então ele sabe exatamente qual é a concentração, qual é o volume de anestésico que foi formado. E dependendo da concentração que você deseja, ele vai aumentando ou diminuindo a quantidade de gás que passa nessa câmara de vaporização. Tem um controle eletrônico que regula esse fluxo, ele mede esses fluxos. Quanto maior o fluxo que entra na câmara de vaporização, maior a concentração e não há necessário haver compensação de temperatura, porque ele trabalha medindo volumes. Já o desflurano, que é praticamente vapor na temperatura ambiente, ele trabalha muito diferente. Ele, na verdade, ele aquece para realmente transformar tudo em vapor, aquece a 39 graus, há um controle eletrônico que acrescenta vapor de desflurano puro ao fluxo de gases frescos, há um sensor de fluxo que determina qual fluxo de gases frescos está passando ali, né? E injeta a quantidade de vapor de anestésico correta, adequada para obter a concentração que você está pedindo. Ele pode ser abastecido durante o uso e ele tem funcionamento adequado mesmo em fluxos baixos, abaixo de 1 litro. Então, quanto aos materiais utilizados na construção de vaporizadores, duas características são importantes na escolha desses materiais: o calor específico e a condutividade térmica. O calor específico seria a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma determinada substância. Então, quanto maior o calor específico, maior a estabilidade térmica. Então, se eu preciso de mais calor para aumentar a temperatura, também ele pode fornecer mais calor variando pouco a sua temperatura, reduzindo pouco a temperatura. Isso é importante no processo de vaporização. E a condutividade térmica é a medida da velocidade com que o calor flui através de uma substância. Quanto maior essa condutividade, maior a transferência de calor, no caso das partes metálicas do aparelho de anestesia para o anestésico. O material ideal, então, é um material com alto calor específico e alta condutividade térmica. Os materiais mais utilizados são cobre, alumínio, basicamente, vidro às vezes se mescla, porque o vidro tem um alto calor específico, mas tem uma condutividade térmica muito ruim. Mas o cobre e o alumínio são os melhores materiais para serem utilizados na construção dos vaporizadores. Como seria o vaporizador do futuro? Microprocessado, servo controlado,
de forma que vai ser feita uma análise da concentração real que está saindo, que está sendo administrada ao paciente, analisando a concentração expirada do paciente, que já vai levar em conta dados da fisiologia desse paciente, e talvez até acoplado a um BIS, a parâmetros fisiológicos que automaticamente fossem ajustando a concentração do anestésico necessária para aquele paciente naquele momento da cirurgia. Eu vislumbro esse futuro como um futuro bem viável, como uma futurologia bem viável de acontecer. Passando então para o sistema respiratório do aparelho de anestesia, para o circuito, ele é definido como um equipamento constituído de tubos, conexões, válvulas e balão, que fazem a interface entre uma fonte contínua de gases frescos, proveniente da seção de fluxo contínuo do aparelho de anestesia, e o paciente. Esse circuito começou de uma forma bastante rudimentar, aí há 70, 80, 90 anos atrás, com um T de aire, um dispositivo em T, onde você adiciona um fluxo de gases frescos. Vamos imaginar que o paciente esteja na outra extremidade e você tem um lado aberto. Se você quiser promover uma fase inspiratória, você oclui esse ramo, fazendo com que o gás fresco vá todo ao pulmão do paciente. Aí o paciente inspira. Você tira o dedo e permite que o paciente expire por esse mesmo ramo, mas o gás fresco também vai sendo eliminado por ali, né? Então ele é perdido para a atmosfera. Então se eu quiser ventilar um paciente com essas características, 600 ml de volume corrente, 10 de frequência respiratória, relação 1:2, de forma que o tempo ins dure 2 segundos e o ex 4 segundos, e tem um volume minuto de 6 litros. Né? Se eu quiser ventilar um paciente nessas condições, eu preciso de um fluxo de gases frescos de 3 vezes o volume minuto. Por que isso? 3 vezes o volume minuto dá 18 litros. É um fluxo muito alto, por isso que isso é um sistema que não é o ideal. Então, será que isso é verdade? Olha, se eu preciso em 2 segundos injetar 600 ml, eu preciso de um fluxo de 600 ml em 2 segundos, ou 300 ml por segundo. Passando isso para litros por minuto, dá 18 litros por minuto. Então, a gente consegue ventilar o paciente assim, só que poluindo o ambiente, tornando a anestesia de alto custo. Então, a próxima ideia é vamos colocar um balão, então. Porque na fase expiratória, onde aquele fluxo de gás fresco era perdido para a atmosfera, se eu puser um balão, eu posso reservar esse gás para ser utilizado na próxima inspiração. Só que se eu fizer só isso, o paciente também vai expirar para esse balão e vai acumular CO2. Isso não é possível. Então eu tenho que colocar um balão, e foi o que foi feito, e uma válvula bidirecional, de forma que agora o gás que vem do T, na fase inspiratória, faz com que essa válvula abra. Aí o paciente expira, a válvula fecha e direciona o gás expirado para a atmosfera. Só que durante essa fase expiratória, o gás que era perdido fica reservado no balão. E na próxima inspiração pode ser reutilizado. Colocando então uma válvula em um balão, que é por exemplo um ambu, alguns sistemas de ventilação de alguns fabricantes brasileiros também trabalham assim, para ventilar esse mesmo paciente, agora eu posso trabalhar com um fluxo de gases frescos bem menor, agora igual ao volume minuto. Antes era 3 vezes o volume minuto, agora igual ao volume minuto. 6 litros por minuto. 6.000 ml em 60 segundos, então é um fluxo de 100 ml por segundo. Vamos conferir se dá certo isso. Então na fase expiratória, o paciente expira e o gás fica reservado. Que volume? 400 ml. Por quê? Porque são 4 segundos a um fluxo de 100 ml por segundo. Na próxima inspiração, o paciente utiliza esse gás do balão, mais o gás fresco, que é 200 ml. Por que 200? O tempo inspiratório dura 2 segundos, a 100 ml por segundo, mais 200. São os 600 ml de volume corrente que o paciente precisa. Então, esse é um sistema classificado como sem absorvedor e valvular. A gente evita utilizar aquele aberto-fechado porque tudo depende muito do fluxo que o paciente está consumindo de oxigênio e não existe um sistema. Qual é a diferença de um aberto para um semiaberto? Né? É o escape, porque o semiaberto também é aberto, ou de um semifechado. Então é muito confusa essa terminologia, a gente prefere outra classificação que a gente já vai comentar. Então existem ainda aparelhos de anestesia que trabalham dessa forma, não usam o filtro de cal sodada, o gás do Foley vai direcionado ao paciente, através de uma válvula o paciente expira para a atmosfera.
E qual o fluxo que a gente usa? Não usa bem exatamente, a gente dá uns 10% de segurança, usa um pouco mais que o volume minuto que o paciente precisa. Mas o gás que o paciente expira ainda tem muito o que ser aproveitado. Tem muito anestésico, tem oxigênio, tem óxido nitroso, eventualmente. Só não pode ser aproveitado por causa do gás carbônico. Mas há muito tempo se conhecia a propriedade de muitas substâncias químicas de reagirem com o CO2 e purificarem o gás desse CO2. Então a cal sodada é uma substância que faz isso, retira o CO2 e dessa forma o gás pode ser reaproveitado. Só usa em medicina? Isso não, usa em submarino, usa em cápsula espacial, usa em vestimento de astronauta, em minas de carvão, todos os lugares onde se acumula CO2 é utilizado a cal sodada para purificar esse gás. Então eu utilizando um balão, uma válvula e um filtro, agora eu posso utilizar um fluxo de gases frescos muito inferior ao volume minuto do paciente. Agora eu não tenho mais nenhuma relação com o volume minuto. Eu só tenho relação com o consumo de gás que esse paciente está tendo, desde que eu esteja utilizando oxigênio puro. Se eu estiver utilizando uma mistura com óxido nitroso, aí os cálculos são diferentes, não é o objetivo da aula hoje a gente entrar nisso. Mas imaginando que eu esteja trabalhando com oxigênio puro, eu posso utilizar só o que o paciente está consumindo, né? Porque todo o gás expirado volta ao circuito e o paciente reinala. Então o que dá volume é o mesmo gás que foi expirado. Eu acrescento o oxigênio consumido e retiro o CO2 produzido, como nessas situações aí exemplificadas. Então, esses indivíduos todos, nessas microatmosferas, é acrescentado o oxigênio que é consumido através de sensores, analisadores da concentração de oxigênio e retirado o CO2 produzido através de reações químicas. Então, qual é o fluxo de gases frescos que eu poderia utilizar naquela situação? O que o paciente consome. Qual é o consumo? Em média, quando o indivíduo está em repouso e metabolismo basal, 4 ml por quilo por minuto. Então, num circuito de anestesia circular com absorvedor de CO2, que é o que a gente tem aqui, eu poderia trabalhar com um fluxo de gases frescos tão baixo quanto esse que eu disse para os senhores, num adulto ao redor de 300 ml de oxigênio por minuto. E a classificação do sistema é com absorvedor de CO2, circular, valvular. Então, o gás que o paciente expira é reinalado. Então, a classificação que a gente prefere adotar é a com absorvedor de CO2 ou sem absorvedor de CO2. Hoje, todos que a gente usa, quando tem absorvedor de CO2, ele é circular e valvular. Já existiram sistemas vai e vem, sistemas que não tinham válvula, hoje até eles estão voltando em aparelhos mais modernos, né? Você tem uma aceleração do fluxo e não precisa da válvula. E quando não tem absorvedor de CO2, eles são valvulares ou avalvulares, como os sistemas de Maple, são aqueles sistemas infantis. A base da cal sodada o princípio é a base neutralizando um ácido, a base é um hidróxido, o ácido é o ácido carbônico. É uma reação exotérmica que forma água e calor. Isso é interessante porque é utilizado na climatização do gás que o paciente vai respirar. Na verdade é a cal virgem, que existe em muitas minas aí, no Brasil tem demais, é a cal que se usa em construção. Ela é purificada, forma uma pasta e forma os grânulos. E esses são os grânulos que a gente usa no dia a dia. A composição aí varia um pouco de fabricante para fabricante, de qualidade, mas basicamente é hidróxido de cálcio. Sílica, violeta de etila é um corante que quando ela vai sendo consumida ele muda de cor, vai ficando arroxeado. E tem que ter uma quantidade de umidade adequada para começar a reação, que é o CO2 se unindo à água e formando o ácido carbônico. Esse ácido carbônico reage com hidróxido de sódio, forma duas moléculas de água, carbonato de sódio, que reage com hidróxido de cálcio, regenera o hidróxido de sódio e chega a carbonato de cálcio. Então aquele gás carbônico do paciente está ali incorporado na molécula de carbonato de cálcio. É uma reação extremamente rápida, quase instantânea. 100 gramas de cal sodada, um canister desses que a gente está habituado a trabalhar, um reservatório que a gente usa no dia a dia, tem ao redor de 500 gramas de cal sodada. Ela neutraliza de 18 a 26 litros de CO2, dependendo do fabricante.
Um problema com a cal sodada e o Cevorani é que poderia haver a formação do composto A, que teria uma certa nefrotoxicidade. Hoje já se sabe que isso não é tão importante como se julgou anteriormente, né? E se até tinha limites no uso com baixo fluxo, porque a temperatura da cal sodada era muito alta e formava mais composto A. Mas nunca se viu nenhuma reação tóxica em humanos, sim em animais de laboratório somente. Mas em todo caso, os absorvedores hoje retiraram o hidróxido de potássio, que é o principal responsável pela formação desse composto A, que é um metabólito do Cevorani. O composto A é um metabólito do Cevorani. Isso reduziu drasticamente. Então você vê as causas mais modernas aí, essas duas últimas, Dive Pro, Softlime e Atrasorb, que é de um fabricante nacional da HB, tem uma quantidade de composto A insignificante e isso não é mais problema. No sistema circular, então, a base dele é que você tem válvulas que impedem que o paciente reinale o gás. Então ele fica circulando nesse sistema. E o que eu não posso fazer? Eu posso colocar o fluxo de gases frescos ali embaixo antes do gás passar pelo canister? Pode. Pode colocar a válvula de excesso depois de passar pelo canister? Pode. Mas algumas coisas eu não posso fazer, senão ele não vai funcionar adequadamente. Ele vai perder e vai permitir que o paciente reinale CO2. Que coisas são essas? Não posso ter a válvula de excesso colocada entre a válvula inspiratória e o paciente, porque senão o paciente vai poder expirar para o ramo inspiratório, enriquecendo esse ramo com CO2 e na próxima inspiração o paciente inala gás carbônico. Eu não posso colocar a entrada de gases frescos entre o paciente e a válvula ES, porque se eu fizer isso, o paciente vai poder inspirar desse ramo. Essa válvula vai deixar de agir, porque eu estou colocando o gás fresco ali naquele ponto. E o paciente pode inspirar gás do ramo expiratório, que tem muito CO2. Não posso colocar o balão entre o paciente e a válvula INS, porque também ele vai funcionar como aquela válvula de excesso. O balão reservatório vai permitir que o paciente expire para o ramo inspiratório. E na próxima inspiração vai inalar CO2. E não posso colocar o balão entre o paciente e a válvula expiratória, porque também o balão cheio vai fornecer gás e vai permitir que o paciente inspire do ramo expiratório, que é rico em gás carbônico. Então, essas 4 situações não são permitidas porque vão fazer com que o paciente reinale CO2. Não posso admitir fluxo de gases frescos entre o paciente e a válvula expiratória, não posso colocar o balão reservatório entre o paciente e a válvula ES, o balão também não pode estar entre o paciente e a válvula INS, e não posso ter válvula de excesso entre o paciente e a válvula inspiratória. Na prática, o que nós devemos fazer? Não vamos colocar nada entre as válvulas e o paciente. Se eu não colocar nada entre as válvulas e o paciente, eu não vou errar nunca e não vou perder a funcionalidade desse circuito. Muitas coisas provavelmente ficaram faltando, porque em 1 hora a gente não vai conseguir falar tudo, mas existe literatura e eu espero que isso tenha sido a base para um conhecimento mais profundo dos senhores.